Boa tarde, bem-vindo. Queria falar um pouquinho com vocês hoje, né? Eu retomei os atendimentos dia 12, na segunda-feira, e hoje foi o primeiro atendimento de criança presencial, porque até então eu estava conversando com as mães, vendo se os horários ficavam os mesmos, porque o que acontece? Com a volta às aulas, mudando o ano letivo, muitas crianças mudaram de período de escola ou mudaram de escola, e com isso a gente tem que adequar os horários de atendimento com a agenda do consultório, né? Então, nessa semana eu voltei com essa conversa com as mães, esse diálogo, para a gente estar aí vendo quem precisa alterar o horário, quem precisa manter o horário para me ajustar a minha agenda. E hoje foi o primeiro dia que eu atendi criança mesmo. Eu tava com uma saudade, gente, vocês não fazem ideia. Como é gostoso ter a criança aqui, poder fazer as intervenções. Olha, eu tenho 28 anos de carreira de magistério. Eu sou professora há 28 anos. Sempre trabalhei com criança, né? E eu acredito que a gente vai evoluindo na carreira profissional. Quando a gente começa, né, eu fiz magistério, lá atrás, quando eu comecei, eu fiz magistério, e era um ensino técnico, né? Eu saí e já comecei a dar aula. E eu fui fazer a faculdade de pedagogia depois. E quando a gente entra nessa carreira de magistério, quando a gente entra na sala de aula, a gente aceita ser professor, a gente começa com no dia a dia, né? Eu falo que é uma coisa muito incrível. É, quem ama mesmo. E eu fui me especializando, fui procurando outras pós-graduações que me auxiliassem nos desafios que eu encontrei durante a minha carreira. Então, uma das minhas paixões é a alfabetização, e eu me incomodava muito com a criança não aprender, com a dificuldade de aprendizagem, com a dificuldade que a criança tinha de assimilar o conteúdo, sendo que era ensinado a todos da mesma maneira. E por que alguns pegavam com tanta facilidade, outros com um pouco mais de dificuldades e outros com muita dificuldade? Isso sempre me incomodou. Então eu fui fazer alfabetização, eu fui fazer neurociência aplicada à aprendizagem, eu fiz neuropsicopedagogia, eu fiz educação especial. E entre as pós que eu fiz, a de neurociência e a de neuropsicopedagogia, eu me apaixonei. Então hoje eu estava aqui no consultório aplicando um pouquinho do que eu aprendi, né? Porque a gente aprende e aplica. E com essa criança, eu vi como eu sou apaixonada por isso. Como é gostoso estar com a criança ali, fazendo as intervenções pontuais. E como é gostoso quando a criança confia em você, que você percebe a criança caminhando, a criança evoluindo. Essa criança que eu atendi hoje é um adolescente já, né? Já está entrando aí na adolescência, 12 anos, ele faz 12 agora esse mês, vai indo para o sétimo ano, e eu tô com ele desde agosto do ano passado. E assim, foi um processo longo. É uma criança que tem TDAH, que tem o DPAC, né? E a gente foi trabalhando nesse meio do caminho aí, construindo um vínculo, porque ele veio de uma sequência de terapias, de uma sequência de profissionais pelo convênio médico, que não foi legal. Não os profissionais, mas o tipo de atendimento que era dado. Então, trabalhou-se em dupla, colocou ele com uma outra criança que não tinha nada a ver com o perfil de aprendizagem dele, com ele, que prejudicou muito, que fez com que ele ficasse muito resistente às terapias, às intervenções. Então, quando ele veio aqui para o meu consultório, que eu comecei a atender ele para o Espaço Aprender, a primeira coisa que eu tive que fazer foi conquistá-lo, né? Foi desenvolver vínculo terapêutico, foi mostrar para ele que o aprendizado pode ser leve, que as intervenções podem ser gostosas, que o trabalho feito aqui no consultório, ele tem o caráter de ajudá-lo, de ser bom para ele, e que ele precisava gostar disso. Então foi muita conversa mesmo. Eu expliquei para ele o que nós íamos fazer, qual que era a minha função, o que ele precisava desenvolver e como a gente ia desenvolver isso, quais os recursos que eu utilizaria. Expliquei para ele que às vezes ia ter atividade em folha, às vezes ia ter atividade com jogos, às vezes ia ter testes, às vezes ia ter atividade no computador. Expliquei para ele, e a cada atendimento eu sento com ele antes de começar e falo: hoje a gente vai trabalhar essa habilidade através desse jogo. Quando termina a atividade eu falo: você concluiu essa atividade, o objetivo era esse, ela vai te auxiliar nisso. E isso fez com que ele tivesse segurança. Então ele vem hoje, ele fala para mim: olha, hoje nós vamos fazer o quê? Qual que é o objetivo? O que vai me ajudar? Isso é muito gratificante. Hoje, depois dessa pausa, né, desse recesso que a gente fez, ele voltou. E como foi gratificante? Ele chegou e falou: eu estava com saudade.
Ainda bem que vai começar antes da escola, porque assim quando começar as aulas eu vou estar melhor. Isso foi tão gratificante ouvir. Estar na sala de aula, estar aqui no espaço, trabalhando com criança, é maravilhoso. Eu amo. Eu sou Soraya, eu sou neuropsicopedagoga, eu sou educadora, sou professora. E se você quiser saber um pouquinho mais de como funcionam os atendimentos, de como funcionam os jogos, as intervenções, de como funciona o brincar na sessão, porque a sessão não é só brincar, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu vou responder todos os comentários aqui do YouTube. Outra coisa, curte, comenta, compartilha, dá uma força, porque assim a gente leva esse conteúdo a mais pessoas. Às vezes, algumas pessoas precisam só ouvir. Vamos lá, vamos junto levar conhecimento a mais pessoas. Tchau!